bom, eu vim logo pesar. Ontem o goleiro Bruno usou suas redes sociais para emitir um comunicado falando que desistiu de encontrar o filho dele, o Bruninho. Que o Bruninho já tinha dito isso. Exatamente, né? O Bruninho é fruto do relacionamento do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, que foi morta, teve o corpo ocultado. Até hoje ninguém sabe onde está o cadáver dessa coitada. Enfim, Elisa Samúdio está descansando em paz e agora o goleiro Bruno decidiu que ia reencontrar o filho. Porém, esse encontro foi cancelado. Ele emitiu uma nota ontem falando que as exigências para encontrar o Bruninho eram exigências, assim, incabíveis. Não dava para aceitar. Uma delas, o encontro foi ali marcado e mediado pela avó do Bruninho, que tem a guarda dele e cuida desde o caso da Elisa Samúdio, desde a morte dela, o desaparecimento e tudo mais, a prisão do goleiro Bruno. Uma das medidas impostas pela avó dele era que o goleiro Bruno fosse encontrar o Bruninho sem a presença de um advogado. Porém, desde toda essa situação envolvendo a morte da Elisa Samúdio, o goleiro Bruno o Bruninho tem uma medida protetiva contra o goleiro Bruno, ou seja, eles não podem se aproximar. Então, se o goleiro Bruno chega, ele falando, né, na carta, ele falou, ele emitiu uma nota enorme e ainda colocou um outro texto enorme também na legenda dessa nota. Uma das medidas é que ele fosse aí sem um advogado. Só se ele chega com um advogado, ele ia acabar sendo preso, porque não pode se aproximar. Ok. Além disso, ele falou que tinha um jornalista muito famoso envolvido nesse... O Pedro Arimatea é louca. Envolvido nesse encontro, que no local onde eles iam se encontrar, tinham câmeras, tinha microfones, que uma pessoa chegou para ele e informou, olha, se você for nesse encontro, é bom você fechar um pouco a língua, porque se você soltar alguma bomba lá, vai ser usada num documentário que, segundo ele, estão produzindo um documentário aí sobre a história do Bruninho, sobre a Delisa, enfim. Ele decidiu aí que não ia mais se encontrar, pois muito que bem. Bruninho foi lá, deu uma entrevista para a Record reveladora, falou que só não se foi se encontrar com o pai porque deu febre para ele quando ele pensou em reencontrar o pai, disse que queria muito entender o lado dele, decidiu dar essa oportunidade, mas teve febre, disse que essa situação, que essas condições que foram impostas não existiam, inclusive cobrou para o pai ao vivo os 4 anos de pensão alimentícia que estão atrasados. É um barraco, gente, que olha, eu vou te falar, é babado. Depois inclusive, que ele cresceu, ele... Exatamente, inclusive agora há pouco, quando a gente estava ao vivo, que eu estava acompanhando, o Portal Leis teve acesso a uma série de mensagens, uma troca de mensagens, né, entre o Bruninho e o goleiro Bruno. Nas mensagens, o goleiro Bruno fala que quer muito essa oportunidade de encontrar o Bruninho para conversar, pergunta se ele tem vontade de encontrar as irmãs, né? Ele fala aí que ele tem uma filha de 6 anos, tem outra filha aí, uma de 13 e uma de 18. Pede essa oportunidade, o Bruninho responde que ia pensar e depois ia dar uma resposta para ele. Mas, enfim, o ponto é que essa história, a gente, não vai acabar tão cedo. Eles têm um laço eterno, né? Tem, gente. Não tem porquê, assim. A gente... Mas eu acho que... É uma situação que é triste. O laço eterno só no sangue, gente. Ele já não convive com o pai. Tem isso ele também. Ele já não tem a convivência. Então, assim... Tem. Eu acho que existe laço. Na minha isso. opinião, eu acho que não tem um laço entre eles de jeito nenhum. Mas, o assim, laço que tem é de uma tragédia que o menino ali está no meio, literalmente, no meio de uma situação que o próprio pai criou a situação. Foi inserido dentro dessa situação. Foi inserido em uma situação que triste, assim, acho que claro, ele assim, na fala dele ontem que ele respondeu, né, rebateu aí o goleiro Bruno, eu acho que ele dá até um pouquinho de amargura do pai, mas é super, gente, isso é super normal. Não tem nada certo. Eu acho que ele deveria mesmo perdoar esse goleiro Bruno, perdoar o que aconteceu, porque, enfim, acho que a relação de pai e filho é muito forte, mas eu não encontraria com ele. Eu perdoaria e falaria assim, olha, cara, de boa, mas assim, não quero mais esse contato. Não é conviver. Muita gente tem muito essa dúvida assim, eu tenho que perdoar, tenho que agora ficar beijando o rosto da pessoa. Não, você perdoa, e o perdão, ele é bom para quem perdoa. Ele liberta quem perdoa. Eu digo assim, essa questão de laço eterno, porque são pai e filho, então meia volta, a gente vai ter polêmica deles dois. Foi uma tragédia que realmente chocou e ainda choca o Brasil e o mundo inteiro. Tamanha brutalidade, o que aconteceu. É normal que esse jovem tenha essa mágoa mesmo. A gente espera que Deus toque sempre no coração do pequeno Bruninho, para que ele supere tudo isso, porque não é fácil. Faz parte da história dele. Uma coisa que eu tenho certeza que milhares de pessoas entrariam até em problemas emocionais fortíssimos. Tem a adolescência que esse rapaz cresceu sem a mãe dele, porque a mãe dele foi vítima do próprio pai. Então, assim,
é muito problemático. A gente entra numa questão de feminicídio. Se você é homem, se você é um homem agressivo, veja esse caso. Tenha pena do seu filho. Veja como é que fica uma criança quando não tem a mãe. Como foi difícil a criação desse jovem. O quanto ele ainda luta e o quanto ele ainda é alvo de polêmicas, mesmo sem querer, né, Pedro? Exatamente. Olha, e pra gente encerrar, mudando agora o clima… Muda